dos outros exercícios, conforme suas capacidades, seu temperamento e seu caráter. Contudo, elas se apresentarão quando os primeiros tiverem sido praticados suficientemente. Aliás, a pessoa notará que, indiretamente, os exercícios descritos também proporcionam cada vez mais resultados não atribuídos a eles de início. Se, por exemplo, alguém é muito pouco autoconfiante, após o tempo adequado notará que, graças aos exercícios, a necessária autoconfiança se instalará. E o mesmo acontece com outras qualidades anímicas. Exercícios específicos e mais detalhados encontram-se em meu livro O Conhecimento dos Mundos Superiores. É importante que o discípulo espiritual consiga intensificar as mencionadas faculdades em grau cada vez mais elevado. O domínio dos pensamentos e sensações deve ser levado ao ponto de a alma adquirir o poder de estabelecer períodos de perfeita calma interior, nos quais a pessoa mantém afastado de seu espírito e de seu coração tudo que a vida cotidiana, exterior, traz consigo de alegria e sofrimento, satisfações e pesares, e até mesmo de deveres e exigências. Em tais momentos, só deve ser admitido na alma aquilo que ela mesma quer admitir no estado de aprofundamento. Diante disso pode impor-se facilmente um preconceito. Poderia surgir a opinião de que a pessoa se alienaria da vida e de seus deveres caso se subtraísse a estes com o coração e o espírito, durante certos períodos por dia. Na realidade, porém, isso não ocorre. Quem se entregasse, da maneira descrita, a períodos de tranquilidade e paz interiores receberia deles tanta e tão intensa força, também para as tarefas da vida exterior, que seu desempenho não só não pioraria, mas seria certamente melhor. É de grande valia, em tais períodos, a pessoa se desprender por completo de pensamentos relativos a seus assuntos particulares, elevando-se ao que concerne não somente a ela, mas principalmente ao ser humano em geral. Se ela for capaz de preencher sua alma com as comunicações do mundo espiritual superior, e estas prenderem seu interesse no mesmo grau em que uma preocupação ou assunto pessoal, sua alma colherá disso frutos especiais. Quem se esforçar, desse modo, para ordenar sua vida anímica chegará também à possibilidade de uma auto-observação que considere os assuntos pessoais com a mesma serenidade dedicada a assuntos alheios. Poder considerar as próprias vivências, as próprias alegrias e tristezas pessoais como se fossem de outrem, é uma boa preparação para a disciplina espiritual. Nesse sentido chega-se progressivamente ao grau necessário quando diariamente, após a jornada de trabalho, faz-se desfilar diante do espírito as imagens das vivências do dia. A pessoa deve contemplar a si mesma, e imagem, dentro de suas vivências, portanto, observar-se em sua vida cotidiana como que do exterior. Adquire-se certa prática nessa autoobservação quando se inicia com a representação mental de algumas pequenas partes da vida cotidiana. A pessoa fica cada vez mais hábil e destra nesse exame retrospectivo, de modo que após uma exercitação mais longa consegue realizá-la completamente em curta fração de tempo. Essa contemplação retrospectiva das vivências tem, para a disciplina espiritual, seu valor especial por levar a alma a desfazer-se do hábito arraigado de seguir com seu pensar apenas o curso do suceder sensorial. No pensar retrospectivo se elaboram representações mentais, porém não mantidas pelo suceder sensorial. É isso que se necessita para a familiarização com o mundo suprassensível. Assim a faculdade representativa se fortalece de maneira sadia. Por isso, também é bom fazer uma retrospectiva mental de outros fatos além da vida cotidiana, como por exemplo o desenrolar de um drama, de uma narrativa, de uma sequência tonal, etc. O ideal para o discípulo espiritual será, cada vez mais, portar-se diante dos acontecimentos da vida de modo a deixá-los aproximar-se com serenidade e tranquilidade anímica interior, julgando-os não segundo sua disposição anímica,
mas segundo o significado e o valor inerentes a eles. É justamente observando esse ideal que ele criará a base anímica para poder entregar-se aos aprofundamentos descritos acima, a partir de pensamentos e sensações simbólicos e outros. As condições aqui descritas devem ser preenchidas, pois a vivência suprassensível se edifica sobre o solo em que estamos na vida anímica comum antes de ingressarmos no mundo suprassensível. Toda a vivência suprassensível é duplamente dependente do ponto de partida anímico em que a pessoa se encontre antes do ingresso. Quem não estiver disposto, de antemão, a formar um juízo sádio como fundamento de sua disciplina espiritual, desenvolverá em si faculdades suprassensíveis que perceberão o mundo espiritual de modo inexato e incorreto. De certa maneira, seus órgãos perceptivos espirituais se desenvolverão incorretamente. E assim como por meio de olhos defeituosos ou enfermos não se pode ver corretamente no mundo sensível, tampouco se pode perceber corretamente por meio de órgãos espirituais que não tenham sido desenvolvidos com base num juízo sádio. Quem parte de uma disposição anímica e moral eleva seus mundos espirituais de um modo que sua visão espiritual fica como que aturdida, obnubilada. Diante do mundo suprassensível, essa pessoa se posta como alguém que observa o mundo sensível num estado de atordoamento, só que não chegará a qualquer declaração convincente, enquanto o observador espiritual, mesmo atordoado, está bem mais desperto do que um homem na consciência habitual. Suas declarações vêm a ser, portanto, enganos a respeito do mundo espiritual. O conhecimento imaginativo. A autenticidade inerente ao grau cognitivo da imaginação é obtida quando os aprofundamentos anímicos, meditações, descritos acima, são suportados pelo que se pode definir como acostumar-se a um pensar não sensorial. Quando se elabora um pensamento com base na observação do mundo físico sensível, esse pensamento não está livre do sensorial. Contudo, o homem não é restringido a elaborar apenas esse tipo de pensamento. O pensar humano não precisa tornar-se vazio e sem conteúdo quando não se deixa preencher por observações sensoriais. O caminho mais seguro e mais indicado para o discípulo chegar a esse pensamento não sensorial consiste em tornar propriedade de seu pensamento os fatos do mundo superior que lhe são comunicados pela ciência espiritual. Tais fatos não podem ser observados pelos sentidos físicos, porém ele notará que, para poder compreendê-los, basta-lhe ter paciência e perseverança suficientes. Sem disciplina não se pode pesquisar no mundo superior, e nem mesmo fazer observações nesse âmbito, mas mesmo sem a disciplina superior é possível compreender tudo o que os investigadores relatam a esse respeito. E quando alguém argumenta como posso aceitar com boa fé e confiança o que os pesquisadores espirituais dizem, se eu mesmo não posso vê-lo? Isso é totalmente infundado, pois é inteiramente possível, a partir da mera reflexão, adquirir segura convicção de que o comunicado é verídico. E se alguém não puder chegar a convencer-se disso pela reflexão, não será por não ser possível crer em algo que não se vê, mas simplesmente pelo fato de ainda não se ter empregado a reflexão de forma suficientemente imparcial, abrangente e profunda. Para ter clareza nesse ponto, deve-se ponderar que, empreendendo um enérgico esforço interior, o pensamento humano é capaz de compreender mais do que geralmente presume. Em verdade, no próprio pensamento já reside uma entidade interior que está em conexão com o mundo suprassensível. Normalmente a alma não está consciente dessa conexão, pois está acostumada a aplicar sua faculdade pensante apenas ao mundo sensorial. Por isso considera incompreensível o que lhe é comunicado pelo mundo suprassensorial. Isso, porém, é compreensível não apenas a um pensamento educado pela disciplina espiritual, mas a todo o pensar que esteja consciente de sua plena força e queira servir-se delas. Pelo fato de apropriar-se ininterruptamente do que a pesquisa espiritual tem a dizer,
A pessoa se acostuma a pensar que não toma seu conteúdo das observações sensoriais. Ela aprende como, no interior da alma, os pensamentos se entretecem e se buscam mutuamente. Mesmo que as associações entre eles não sejam provocadas pelo poder da observação sensorial. O essencial, nesse caso, é adquirir ciência de como o mundo do pensamento possui vida interior própria, e de como, ao realmente pensar, a pessoa já se encontra no domínio de um mundo vivo suprassensível. Ela diz a si mesma: dentro de mim existe algo que cultiva um organismo composto de pensamentos. No entanto, eu sou uno com esse algo. Assim, na entrega ao pensamento não sensório percebe-se a existência de algo essencial que aflui para a nossa vida interior, do mesmo modo como as qualidades das coisas sensoriais nos afluem através de nossos órgãos físicos na observação sensorial. Lá fora no espaço, diz o observador do mundo sensível, há uma rosa. Ela não me é estranha, pois se me revela por sua cor e sua fragrância. Ora, basta alguém ser suficientemente imparcial para dizer a si próprio, quando o pensamento não sensorial trabalha nele: estou tendo a revelação de algo essencial que, dentro de mim, associa um pensamento a outro, formando um organismo de pensamentos. Existe, porém, uma diferença entre as sensações frente ao que o observador do mundo exterior sensível tem à vista e aquilo que se revela essencialmente no pensamento não sensorial. O primeiro observador sente-se situado exteriormente à rosa, e aquele que está entregue ao pensamento não sensorial experimenta o elemento essencial que se revela nele como algo dentro de si. Ele se sente uno com esse elemento. Quem, mais ou menos conscientemente, só quer admitir como essencial aquilo que se lhe defronta como objeto exterior, não poderá, na verdade, experimentar o seguinte sentimento: aquilo que é essencial em si também pode revelar-se a mim pelo fato de eu estar ligado a ele como numa unidade. Para enxergar corretamente nesse sentido, deve-se poder ter a seguinte vivência interior. Deve-se aprender a distinguir entre as associações de ideias criadas por arbítrio próprio e aquelas que se vivenciam interiormente ao se fazer silenciar esse arbítrio pessoal. Neste último caso, pode-se dizer o seguinte: permaneço completamente tranquilo, não estabeleço qualquer associação de ideias, abandono-me àquilo que penso dentro de mim. Então se justifica plenamente tanto dizer em mim atua algo essencial por si quanto a rosa atua em mim quando vejo determinada rosa, quando percebo determinada fragrância. Não existe qualquer contradição em alguém retirar o conteúdo para seus pensamentos das comunicações do pesquisador espiritual. É bem verdade que os pensamentos já existem quando ela passa a dedicar-se a eles, porém ela não pode pensá-los sem, em cada caso, criá-los novamente na alma. Acontece justamente que o pesquisador do espírito desperta, em seus ouvintes e leitores, pensamentos que estes devem buscar primeiro em si próprios, enquanto quem descreve a realidade sensível indica algo que ouvintes e leitores podem observar no mundo sensorial. O caminho que conduz ao pensamento não sensorial pelas comunicações da ciência espiritual é inteiramente seguro. Existe, porém, um outro mais seguro e principalmente mais exato, embora seja, por isso, mais difícil para muitas pessoas. Ele está descrito em meus livros Linhas Básicas para uma Teoria do Conhecimento na Cosmovisão de Goethe e a Filosofia da Liberdade. Essas obras transmitem o que o pensamento humano pode elaborar para si quando o pensar não se entrega às impressões do mundo exterior físico sensível, e sim apenas a si mesmo. Então entra em atividade o pensamento puro, e não apenas aquele que surge no homem com base nas recordações do plano sensível, como uma entidade com vida própria. Nesse sentido, nas obras citadas nada foi extraído das comunicações próprias da ciência espiritual. Contudo, mostra-se que o pensar puro, trabalhando apenas em si próprio, é capaz de chegar a conclusões sobre o mundo, a vida e o homem.
Essas obras se encontram numa etapa intermediária muito importante entre o conhecimento do mundo sensível e do mundo espiritual. Elas oferecem aquilo que o pensamento pode alcançar quando se eleva acima da observação sensorial, mas ainda evita o acesso à pesquisa espiritual. Quem submete toda a sua alma ao efeito desses textos já se encontra no mundo espiritual, só que este se lhe apresenta como o mundo dos pensamentos. Quem se sente em condições de passar por essa etapa intermediária está trilhando um caminho seguro, e com isso pode adquirir, frente ao mundo superior, um sentimento que lhe trará os mais belos frutos para todo o tempo seguinte. Os órgãos do corpo astral. A meta do aprofundamento, meditação, nas representações mentais e sensações simbólicas acima caracterizadas é, dito com exatidão, a formação dos órgãos perceptivos superiores dentro do corpo astral do homem. A princípio eles são criados a partir da substância desse corpo astral. Esses novos órgãos de observação comunicam um mundo novo, onde o homem vem a conhecer a si próprio como um novo eu. Esses órgãos novos já se distinguem dos órgãos de observação do mundo físico sensível pelo fato de serem órgãos ativos. Enquanto os olhos e os ouvidos se comportam de modo passivo, deixando que a luz e o som atuem sobre eles, pode-se dizer que os órgãos perceptivos anímico-espirituais estão em contínua atividade enquanto percebem, captando seus objetos e fatos, de certa forma, em plena consciência. Com isso surge o sentimento de que o processo cognitivo anímico-espiritual é uma união com os respectivos fatos, é um viver neles. Pode-se denominar cada um dos órgãos anímico-espirituais assim formados como flores de loto, a título de analogia com a forma que apresentam para a consciência suprassensível, imaginativa. Obviamente deve-se ter bem claro que essa designação não se relaciona com o assunto mais do que a expressão asas ao se falar das asas do nariz, mediante tipos bem determinados de aprofundamento interior. Atua-se sobre o corpo astral de forma tal que se desenvolve um ou outro órgão anímico espiritual, uma ou outra flor de loto. Depois de tudo que foi exposto neste livro, deveria ser supérfluo ressaltar que não se deve imaginar esses órgãos de observação como algo cuja representação numa imagem sensorial seja uma reprodução de sua realidade. Esses órgãos são justamente suprassensíveis, consistindo numa atividade anímica determinadamente formada, e existem somente na medida e no tempo em que essa atividade anímica é exercida. No caso de tais órgãos, trata-se de algo tão pouco visível no homem quanto alguma bruma a envolvê-lo quando ele pensa. Quem quiser a todo custo representar o suprassensível como algo sensível, fatalmente incorrerá em mal-entendidos. Apesar de supérflua, esta observação cabe aqui porque repetidamente se encontram adeptos do suprassensível que só querem ter algo sensorial em suas representações. E também porque sempre existem oponentes ao conhecimento suprassensível acreditando que o pesquisador do espírito fala de flores de loto como sendo formações sensoriais mais sutis. Toda meditação regrada, visando ao conhecimento imaginativo, tem seu efeito sobre um ou outro órgão. Em meu livro O Conhecimento dos Mundos Superiores são dados alguns métodos para meditação e exercício que atuam sobre um ou outro órgão. Uma disciplina metódica direciona e organiza de tal forma os diversos exercícios do discípulo espiritual que os órgãos em questão podem desenvolver-se, simultânea e sucessivamente, de maneira adequada. Esse desenvolvimento implica em muita paciência e perseverança por parte do discípulo. Quem possui apenas a medida de paciência que, via de regra, é oferecida ao homem pelas circunstâncias habituais da vida, não alcança a grande coisa, pois demora muito, às vezes muitíssimo tempo para os órgãos estarem desenvolvidos a ponto de o discípulo poder utilizá-los para as percepções no mundo superior. Nesse momento acontece para ele o que se denomina iluminação, em contraste com a preparação ou purificação, que consiste nos exercícios para o desenvolvimento dos órgãos. Fala-se em purificação porque,
Para certo domínio da vida interior, mediante os exercícios adequados, o discípulo se purifica de tudo que provém apenas do mundo da observação sensorial. Pode perfeitamente acontecer que, mesmo antes da iluminação propriamente dita, a pessoa tenha repetidos vislumbres de um mundo superior. Ela deve recebê-los com gratidão, pois estes já podem torná-la testemunha do mundo espiritual. Contudo, não deverá vacilar caso isso não ocorra durante seu período preparatório, que talvez lhe pareça muito longo. Quem incorre na impaciência porque ainda não vê nada não chegou à relação adequada com o mundo superior. Só terá compreendido esta última quem considerar os exercícios praticados na disciplina como uma meta em si. Na verdade, esses exercícios constituem o trabalho junto a um elemento anímico espiritual, ou seja, junto ao próprio corpo astral. E é possível sentir, mesmo que nada se veja, estou trabalhando de modo anímico e espiritual. Só não tendo previamente determinada opinião sobre o que se quer ver é que não se experimenta esse sentimento. Então se toma por nada algo que, na verdade, é incomensuravelmente significativo. No entanto, seria bom observar sutilmente tudo o que se vivencia durante os exercícios, o qual é fundamentalmente diverso de todas as vivências no mundo sensorial. Então a pessoa já notará não estar trabalhando em seu corpo astral como se numa substância indiferente. Neste vive um mundo totalmente distinto, do qual nada se sabe ao longo da vida sensorial. Entidades superiores atuam sobre o corpo astral tal como o mundo exterior físico sensorial atua sobre o corpo físico, e a pessoa se choca com a vida superior em seu próprio corpo astral caso não se esquive dela. Se alguém diz repetidamente nada percebo, isso quase sempre significa que imaginou a percepção como devendo parecer assim ou assado, e como nada a vê do que imaginou, diz então nada vejo. Quem, no entanto, adota a correta atitude interior em relação aos exercícios da disciplina espiritual, terá cada vez mais, nesses exercícios, algo que amará por vontade própria, mas então saberá que pelo próprio fato de exercitar-se já se encontra num mundo anímico espiritual, esperando com paciência e resignação que sucederá posteriormente. É nas seguintes palavras que essa atitude interior pode vir da melhor forma à consciência do discípulo: quero fazer tudo o que me couber em matéria de exercícios, e sei que na época apropriada virá ao meu encontro tanto o que me for importante. Não anseio impacientemente por isso, mas estou me preparando para recebê-lo. Por outro lado, tampouco caberia objetar: o discípulo deve, portanto, tatear no escuro por um tempo que sai incomensuravelmente longo, pois só poderá saber se está no caminho certo ao obter algum resultado. Acontece que não é apenas o resultado do conhecimento que demonstra o acerto do exercício. Quando o discípulo procede corretamente em relação aos exercícios, a satisfação que ele próprio tem ao exercitar-se lhe proporciona a clareza de estar fazendo algo correto, e não apenas o resultado. A prática correta no domínio da disciplina espiritual está ligada a uma satisfação que não é apenas satisfação, mas também conhecimento. Na verdade, o conhecimento seguinte: estou fazendo algo que, segundo vejo, me faz avançar na trilha correta. Todo discípulo pode ter esse conhecimento a cada instante, bastando que preste sutilmente atenção às suas vivências. Se não prestar essa atenção, ele passará ao largo de suas vivências, qual um caminhante ensimesmado que não vê as árvores de ambos os lados do caminho, embora pudesse vê-las se voltasse atentamente olhar em sua direção. Não é absolutamente desejável acelerar a obtenção de um resultado diverso daquele que normalmente surge dos exercícios, pois facilmente este poderia representar apenas uma ínfima parte do que deveria ocorrer realmente. Tratando-se de desenvolvimento espiritual, um êxito parcial é frequentemente a causa de um grande atraso no êxito total.
A movimentação entre essas formas da vida espiritual correspondentes ao resultado parcial provoca insensibilidade em relação às influências das forças que conduzem a pontos mais elevados da evolução. E o proveito obtido pelo fato de se ter dado uma espiada no mundo espiritual é apenas aparente, pois essa visão não pode conduzir à verdade, e sim apenas a imagens enganosas. As percepções no mundo imaginativo. Os órgãos anímico-espirituais, as flores de loto, formam-se de maneira que, a consciência suprassensível que observa o discípulo espiritual, parecem situados próximo a determinados órgãos físicos. Da série desses órgãos anímicos citaremos aqui os seguintes: aquele percebido como que localizado entre as sobrancelhas, a assim chamada flor de loto de 2 pétalas, aquele na região da laringe, a flor de loto de 16 pétalas, o terceiro, na região do coração, a flor de loto de 12 pétalas, e o quarto, na região do estômago. Outros órgãos como esses aparecem na proximidade de outras partes do corpo físico. As denominações de 2 ou de 16 pétalas são possíveis porque os órgãos em questão se assemelham a flores com o correspondente número de pétalas. As flores de loto veem a consciência no corpo astral. Uma vez tendo desenvolvido uma ou outra, a pessoa também tem consciência de possuí-la. Sente que pode utilizar-se dela e, com isso, realmente penetrar no mundo superior. As impressões recebidas desse mundo ainda se assemelham, em muitos aspectos, às do mundo físico sensível. Quem possui o conhecimento imaginativo poderá referir-se ao novo mundo superior designando as sensações como sendo de calor ou frio, como percepções sonoras ou verbais, efeitos luminosos ou coloridos, pois é assim que as vivencia. No entanto, está consciente de que essas percepções no mundo imaginativo expressam algo diferente do que no mundo real sensível. Reconhece que por detrás delas não estão causas físico-materiais, e sim anímico-espirituais. Quando experimenta algo como uma impressão calórica, não atribui, por exemplo, a um pedaço de ferro quente, considera como emanação de um processo anímico, tal como até agora só conhecera na intimidade de sua vida anímica. Sabe que por detrás das percepções imaginativas estão coisas e processos anímicos e espirituais, do mesmo modo como por detrás das percepções físicas estão seres e fatos físico e materiais. A essa semelhança entre o mundo imaginativo e o mundo físico se acrescenta, contudo, uma significativa diferença. No mundo físico existe algo que no mundo imaginativo se apresenta de forma completamente diversa. Naquele pode ser observado um contínuo surgimento e desaparecimento das coisas, uma alternância entre nascimento e morte. No mundo imaginativo, em lugar desse fenômeno entra uma contínua transformação de uma em outra. No mundo físico se vê, por exemplo, uma planta fenecer. No mundo imaginativo, na mesma medida em que a planta murcha evidencia-se o surgimento de outra formação, fisicamente imperceptível, na qual progressivamente se transforma a planta que fenece. Uma vez desaparecida a planta, ocupa seu lugar essa formação plenamente desenvolvida. Nascimento e morte são ideias que perdem seu sentido no mundo imaginativo. Em seu lugar entra o conceito da transformação de um no outro. É por esse motivo que são acessíveis ao conhecimento imaginativo as verdades sobre a natureza do homem expostas, neste livro, no capítulo Essência da Humanidade. A percepção físico-sensorial são acessíveis apenas os processos do corpo físico, os quais se desenrolam no domínio do nascimento e da morte. Os outros membros da natureza humana, o corpo vital, o corpo das sensações e o eu, estão submetidos à lei da transformação, e sua percepção é facultada ao conhecimento imaginativo. Quem progrediu até este último percebe como do corpo físico se desprende aquilo que continua a viver sob outra forma de existência após a morte. O conhecimento inspirativo. A evolução, contudo, não estaciona no mundo imaginativo.
Quem pretendesse parar nele perceberia, sem dúvida, as entidades submetidas a transformações, mas não seria capaz de interpretar os processos de transformação nem de orientar-se nesse mundo recém-conquistado. O mundo imaginativo é uma região inquieta. Nela existe por toda parte apenas mobilidade e transformação, não havendo quaisquer pontos de repouso. O homem só atinge tais pontos de repouso ao ultrapassar o grau imaginativo do conhecimento, desenvolvendo-se até o que se pode chamar de conhecimento por inspiração. Não é necessário, a quem busca o conhecimento do mundo suprassensível, desenvolver-se de modo a primeiro se apoderar integralmente do conhecimento imaginativo, para só então avançar para a inspiração. Seus exercícios podem articular-se de maneira a fazer transcorrer paralelamente aquilo que conduz à imaginação e o que conduz à inspiração. Ao fim do tempo adequado, ele penetrará num mundo superior onde não só terá percepções, mas também poderá orientar-se e, além disso, interpretar esse mundo. Na verdade, via de regra o progresso ocorre de modo que em primeiro lugar se apresentam ao discípulo alguns fenômenos do mundo imaginativo, e depois de algum tempo ele tem a seguinte sensação: agora eu também começo a me orientar. O mundo da inspiração, todavia, é algo completamente novo frente ao mundo da simples imaginação. Por meio desta percebe-se a transformação de um processo em outro, e por meio daquela conhecem-se qualidades intrínsecas de seres que se transformam. Pela imaginação chega-se a conhecer a exteriorização anímica dos seres, pela inspiração penetra-se em seu cerne espiritual. Vem-se principalmente a conhecer uma multiplicidade de entidades espirituais e suas inter-relações. Aliás, também no mundo físico se lida com uma multiplicidade dos mais diversos seres. No mundo da inspiração, contudo, essa multiplicidade possui outro caráter. Ali cada ser está em relação bem determinada com outros, não por uma intervenção externa, como no plano físico, mas por sua constituição intrínseca. Ao se observar um ser no mundo da inspiração, não aparece uma influência externa deste sobre um outro, comparável à atuação dos seres físicos entre si. Existe uma inter-relação devido à constituição intrínseca de ambos os seres. Essa relação poderá ser comparada a uma relação no mundo físico se, para isso, tomarmos a inter-relação entre os fonemas isolados ou letras de uma palavra. A existência da palavra homem se deve à consonância dos fonemas, H ou MM. Não ocorre um choque ou então uma interferência exterior, por exemplo, do M ao I. Ambos os fonemas atuam em conjunto, em verdade dentro de um todo, por sua qualidade intrínseca. Por isso, a observação no mundo da inspiração só se compara a uma leitura, e os seres desse mundo atuam sobre o observador como caracteres que ele deve conhecer e cujas relações se lhe devem revelar como uma escrita suprassensível. A ciência espiritual também pode, portanto, também denominar analogamente o conhecimento pela inspiração como leitura da escrita oculta. O modo como essa escrita oculta é lida, e como se pode comunicar o resultado da leitura, fica esclarecido recorrendo-se aos próprios capítulos anteriores deste livro. Primeiramente foi descrita a entidade do homem, composta por diversos elementos integrantes. Depois foi mostrado como a entidade cósmica em que o homem se desenvolve atravessa os diversos estados, o saturnino, o solar, o lunar e o terrestre. As percepções que permitem conhecer, de um lado, os elementos constitutivos do homem e, de outro, os consecutivos estados da Terra e suas transformações prévias, revelam-se ao conhecimento imaginativo. No entanto, também é necessário conhecer as relações existentes entre o estado saturnino e o corpo físico humano, entre o estado solar e o corpo etérico, etc. Deve-se mostrar que o germe para o corpo físico humano nasceu já durante o estado saturnino, tendo continuado a desenvolver-se até sua forma atual durante os estados solar, lunar e terrestre. Foi necessário aludir, por exemplo,
As transformações que ocorreram com o ser humano pelo fato de o Sol se haver separado da Terra, tendo algo similar acontecido em relação à da Lua. Mais adiante foi preciso expor o que contribuiu para se realizarem na humanidade as transformações expressas na época atlântica e nos sucessivos períodos, hindu, proto-persa, egípcio, etc. A descrição dessas correlações não resulta da percepção imaginativa, e sim do conhecimento inspirativo da leitura da escrita oculta. Para essa leitura, as percepções imaginativas são como letras ou fonemas. Porém essa leitura não é necessária apenas para esclarecimentos, como a recém-descrita. Já não se poderia compreender o próprio curso da vida humana inteira observando-o apenas por meio do conhecimento imaginativo. É verdade que se poderia perceber como, com a morte, os membros anímico-espirituais se desprendem daquele que permanece no mundo físico, mas a pessoa não compreenderia as relações entre aquilo que ocorre com o homem após a morte e os estados precedentes e subsequentes caso não pudesse orientar-se dentro do que é percebido imaginativamente. Sem o conhecimento por inspiração, o mundo imaginativo permaneceria como uma escrita que se olha com atenção sem poder decifrar. Quando o discípulo espiritual progride da imaginação para a inspiração, logo lhe fica evidente o quão incorreto seria renunciar à compreensão dos grandes fenômenos cósmicos e limitar-se aos fatos que, de certa forma, tocam ao interesse humano mais imediato. Quem não é iniciado nesse assunto poderia muito bem dizer o seguinte: parece-me importante apenas inteirar-me do destino da alma humana após a morte. Se alguém me instruir a esse respeito, isso me será suficiente. Porque a ciência espiritual me apresenta coisas tão remotas como estado saturnino, estado solar, separação do Sol, da Lua, etc. Quem, no entanto, estiver adequadamente introduzido nesses assuntos compreenderá que uma noção real do que deseja saber é inatingível sem um conhecimento daquilo que lhe parece tão inútil. Uma descrição dos estados do homem após a morte permanece totalmente incompreensível e sem valor quando o homem não pode ligar-se a conceitos retirados daquelas coisas tão remotas. Já a mais simples observação do conhecedor suprassensível torna necessária a familiaridade com tais coisas. Quando, por exemplo, uma planta passa do estado floral para o estado de fruto, o observador suprassensível vê uma transformação numa entidade astral que, durante a florescência, havia coberto e envolvido a planta a partir de cima, como uma nuvem. Se a fecundação não tivesse ocorrido, essa entidade astral teria passado a uma forma totalmente diversa daquela assumida em consequência da fecundação. Ora, chega-se a compreender todo o processo percebido na observação suprassensível quando se aprende a compreender o próprio ser por meio daquele grande processo cósmico ocorrido com a Terra e todos os seus habitantes, na época da separação do Sol. Antes da fecundação, a planta está na mesma situação em que a Terra antes da separação do Sol. Depois da fecundação, a flor da planta se apresenta tal qual a Terra após a separação do Sol, possuindo ainda em si as forças lunares. Tendo-se assimilado às representações mentais obtidas da separação do Sol, percebe-se objetivamente o significado do processo de fecundação da planta, concluindo que antes da fecundação a planta se encontra num estado solar e, depois disso, num estado lunar. Ocorre que mesmo o processo mais insignificante no mundo só pode ser compreendido quando se reconhece nele uma imagem de grandes processos cósmicos, do contrário ele permanece tão incompreensível, no tocante à sua essência, quanto a Madonna de Rafael para quem só consegue ver um pequeno fragmento azul, enquanto o restante fica encoberto. Tudo o que sucede em relação ao homem é uma reprodução de todos os grandes processos cósmicos relacionados com sua existência. Para se compreenderem as observações da consciência suprassensível sobre os fenômenos entre o nascimento e a morte, e novamente entre a morte e um novo nascimento,
É preciso ter adquirido a faculdade de decifrar as observações imaginativas por meio das representações mentais resultantes da contemplação dos grandes processos cósmicos. É essa contemplação que fornece justamente a chave para a compreensão da vida humana. Por isso, no sentido da ciência espiritual, a observação dos períodos saturnino, solar, lunar, etc. é, ao mesmo tempo, observação do homem. O conhecimento intuitivo. Pela inspiração chega-se a conhecer as relações entre as entidades do mundo superior. Mediante um grau ainda mais elevado do conhecimento, torna-se possível conhecer essas entidades em seu próprio íntimo. Esse grau do conhecimento pode ser denominado conhecimento intuitivo. Intuição é uma palavra mal empregada, na vida cotidiana, para uma compreensão confusa e imprecisa de alguma coisa, para uma espécie de ocorrência que às vezes coincide com a verdade, mas cuja justificativa não é comprovável de início. Naturalmente, o que aqui se subentende nada tem a ver com essa espécie de intuição. Intuição designa que um conhecimento da mais suprema e luminosa clareza, cuja justificativa, quando o ser humano a possui, é consciente no mais pleno sentido. Conhecer um ente sensorial significa estar fora dele e julgá-lo segundo a impressão exterior. Conhecer um ser espiritual pela intuição significa ter se tornado plenamente uno com ele, ter se unido com a sua natureza interior. Gradualmente, o discípulo ascende a esse conhecimento. A imaginação leva-o a não mais experimentar as percepções como particularidades exteriores de seres, e sim reconhecer nelas emanações de algo anímico espiritual. A inspiração leva-o a aprofundar-se mais no interior dos seres. Por seu intermédio ele aprende a compreender o que essas entidades representam umas para as outras. Pela intuição ele penetra nos próprios seres. As próprias explicações deste livro podem evidenciar uma vez mais que tipo de significado tem a intuição. Nos capítulos precedentes, não apenas se abordou o modo como transcorrem as evoluções saturnina, solar, lunar, etc., mas também foi comunicado que certos seres participam desses processos das mais diversas maneiras. Foram citados os tronos ou espíritos da vontade, os espíritos da sabedoria, do movimento, etc. No caso da evolução terrestre, falou-se dos espíritos de Lúcifer e Arimã. A construção do cosmo foi atribuída a entidades que participaram dela. O que se pode perceber a respeito dessas entidades é resultado do conhecimento intuitivo. Este também já é necessário quando se quer conhecer a vida do homem. Aquilo que se desprende da corporalidade física do homem, após a morte, passa por diversos estados no período subsequente. Os estados imediatamente posteriores à morte ainda poderiam, até certo ponto, ser descritos pelo conhecimento imaginativo, mas o que ocorre mais tarde, no percurso do homem entre a morte e um novo nascimento, deveria permanecer totalmente incompreensível à imaginação se a esta não se acrescentasse a inspiração. Somente a inspiração pode investigar o que há para dizer sobre a vida do homem na pátria dos espíritos após a purificação. Mas depois vem algo para o qual a inspiração não é mais suficiente. Algo onde ela, de certa forma, perde o fio da compreensão. Existe uma época da evolução humana, entre a morte e um novo nascimento, em que o ser humano só é acessível à intuição. Contudo, essa parte da entidade humana está sempre presente no homem, e caso se pretenda compreendê-la em sua verdadeira interioridade, deve-se procurá-la também na época entre o nascimento e a morte, por meio da intuição. Quem quisesse conhecer o homem apenas com os meios da imaginação e da inspiração não teria acesso justamente aos processos de sua natureza mais íntima, os quais se desenvolvem de encarnação em encarnação. Por conseguinte, só o conhecimento intuitivo possibilita uma investigação objetiva das vidas terrenas repetidas e do karma. Tudo o que possa ser comunicado como verdade sobre esses processos deve provir da pesquisa efetuada pelo conhecimento intuitivo.
E se o homem quiser conhecer a si mesmo em sua natureza íntima, só poderá fazê-lo pela intuição. Esta lhe possibilita perceber o que, nele, avança de uma vida terrestre para outra. Exercícios para a inspiração e a intuição. O ser humano só pode alcançar o conhecimento por inspiração e intuição mediante exercícios anímico-espirituais. Estes se assemelham àqueles descritos como aprofundamento interior, meditação, para se alcançar a imaginação. Enquanto, porém, nos exercícios que conduzem à imaginação ocorre uma conexão com as impressões do mundo físico sensível. Nesses com vistas à inspiração, essa conexão deve desaparecer cada vez mais. Para ter bem claro o que deve ocorrer aí, pensemos mais uma vez no símbolo da Rosa Cruz. Concentrando-nos nele, temos diante de nós uma imagem cujos componentes são tomados de impressões do mundo sensorial, a cor negra da cruz, as rosas, etc. A combinação dessas partes na Rosa Cruz não foi, porém, tomada do mundo físico sensorial. Ora, quando o discípulo procura fazer desaparecer inteiramente de sua consciência a cruz negra e também as rosas vermelhas como imagens de objetos reais sensíveis, conservando na alma apenas a atividade espiritual que combinou essas partes, ele possui um meio para uma meditação que paulatinamente o conduz à inspiração. Pergunte-se cada qual a si mesmo, dentro da alma, mais ou menos o seguinte: o que eu fiz interiormente para combinar a cruz e a rosa num símbolo? O que eu fiz, meu próprio processo anímico, isso eu quero reter, porém apagando de minha consciência a imagem como tal. Depois quero sentir em mim tudo o que minha alma fez para produzir a imagem, mas não quero representar mentalmente a imagem em si. Quero agora viver bem interiormente em minha própria atividade que criou a imagem. Não quero, portanto, concentrar-me em imagem alguma, mas em minha própria atividade anímica produtora de imagens. Essa concentração deve ser aplicada a muitos símbolos. É isso que então conduz ao conhecimento por inspiração. Outro exemplo seria o seguinte: concentremo-nos na representação mental de uma planta que nasce e morre. Deixemos que se forme na alma a imagem de uma planta em desenvolvimento, brotando da semente, desabrochando de folha em folha, até chegar à flor e ao fruto. Depois, como ela começa a murchar até a decomposição total. Pelo aprofundamento em tal imagem chega-se, gradualmente, a um sentimento do nascer e morrer para o qual a planta já não passa de uma imagem. Se o exercício for continuado com perseverança, desse sentimento poderá desenvolver-se a imaginação da transformação subjacente ao nascer e morrer físicos. Caso, porém, se queira chegar à inspiração correspondente, deve-se fazer o exercício de outra maneira. Deve-se mentalizar a própria atividade anímica que extraiu da imagem da planta a representação mental do nascer e perecer. Faça-se agora desaparecer totalmente a imagem da planta da consciência, meditando apenas sobre o que se realizou interiormente. Só por meio de tais exercícios é possível acender a inspiração. De início, não será fácil ao discípulo compreender plenamente como proceder para tal exercício. Isso decorre do fato de o homem, habituado a deixar sua vida interior ser determinada pelas impressões exteriores, incorrer imediatamente na insegurança e total vacilação quando ainda se trata de desenvolver uma vida anímica que tenha rejeitado qualquer conexão com impressões exteriores. Numa medida ainda maior do que relativamente à aquisição de imaginações, o discípulo deve ter bem claro, diante desses exercícios para inspiração, que só deveria praticá-los se, paralelamente, tomasse todas as medidas para assegurar e consolidar a capacidade do juízo, a vida afetiva e o caráter. Tomando essas precauções, terá um duplo resultado. Em primeiro lugar, não poderá, devido aos exercícios, perder o equilíbrio de sua personalidade durante a visão suprassensível. Em segundo lugar, adquirirá ao mesmo tempo a faculdade de realmente executar o que se exige nesses exercícios. Frente a eles,
só dirá que são difíceis enquanto não houver assumido certa disposição de ânimo, certos sentimentos e sensações bem definidos. Adquirirá rapidamente compreensão e capacidade para os exercícios que em cultivar na alma, com paciência e perseverança, as qualidades interiores favoráveis à germinação de conhecimentos suprassensíveis. Quem estiver habituado a fazer frequentes exames de consciência, menos para especular sobre si mesmo do que, muito mais, para ordenar e elaborar calmamente dentro de si as experiências feitas na vida, ganhará muito com isso. Perceberá que não experimenta algo novo apenas pelo fato de ter novas impressões e novas vivências, mas também por elaborar as antigas dentro de si. E quem permitir que suas vivências e até mesmo suas opiniões já formadas se confrontem como se ele mesmo não estivesse presente com suas simpatias e antipatias, com seus interesses e sentimentos, preparará um terreno especialmente propício para as forças cognitivas suprassensíveis. Na verdade, cultivará o que se pode denominar rica vida interior. Mas o que importa é principalmente a simetria e o equilíbrio das faculdades anímicas. Quando um homem se entrega a certa atividade anímica, fica facilmente inclinado a incorrer em unilateralidade. Assim, ao perceber o proveito da meditação interior e da permanência em seu próprio mundo das representações mentais, ele pode adquirir uma inclinação para fechar-se cada vez mais às impressões do mundo exterior. Isso, porém, conduz ao ressecamento e à aridez da vida interior. O maior progresso é alcançado por quem, paralelamente à faculdade de retrair-se em seu interior, também conservou uma ampla receptividade para todas as impressões do mundo exterior. E, nesse caso, não basta simplesmente pensarmos nas ditas impressões significativas da vida. Qualquer pessoa em qualquer situação, mesmo entre quatro miseráveis paredes, poderá ter vivências suficientes se mantiver receptivo o senso para tal. Não é preciso ir primeiro buscar as vivências, elas estão em toda parte. Também é de grande importância o modo como são elaboradas as vivências na alma humana. Alguém pode descobrir, por exemplo, que uma personalidade respeitada por ele ou por outras pessoas possui esta ou aquela particularidade que ele é forçado a definir como falha de caráter. Por tal experiência, ele pode ser levado a refletir em duas direções. Pode simplesmente dizer a si mesmo: agora, depois de ter descoberto isso, já não posso respeitar essa pessoa da mesma maneira como antes. Ou então pode questionar: como é possível a respeitada personalidade ter essa falha? Como posso mentalizar que a falha não seja apenas falha, mas algo causado por sua vida? Talvez justamente por suas grandes qualidades. Alguém que se propõe a essas perguntas talvez chegue à conclusão de que seu respeito não deve diminuir 1 milímetro sequer pela constatação da falha. De uma conclusão como essa ele aprenderá cada vez um aspecto novo, acrescentando algo à sua compreensão da vida. Ora, certamente seria ruim, para quem se deixasse levar pelo lado bom dessa concepção de vida, desculpar todas as possíveis falhas em pessoas ou coisas de sua simpatia, ou até mesmo acostumar-se a deixar passar tudo que fosse censurável, apenas por essa atitude favorecer seu desenvolvimento interior. Certamente esse não é o caso quando alguém sente, por si mesmo, o impulso de não apenas censurar as falhas, mas compreendê-las, porém só quando tal atitude é exigida pelo próprio caso em questão, sendo indiferente o que o observador possa ganhar ou perder com ela. É inteiramente correto dizer que não se pode aprender censurando uma falha, mas apenas compreendendo-a. Quem, no entanto, quisesse excluir inteiramente a reprovação pelo fato de compreendê-la, tampouco faria progressos. Aqui, igualmente, não se trata de unilateralidade numa ou noutra direção, e sim da simetria e do equilíbrio das forças anímicas. Isso ocorre muito especialmente com uma qualidade anímica de capital importância para a evolução do homem, aquilo que se denomina sentimento de veneração. Quem cultiva em si tal sentimento,
ou então o possui de antemão como um feliz dom natural, conta com uma excelente base para as forças cognitivas suprassensíveis. Quem, em sua época de infância ou de juventude, pude erguer com dedicada veneração os olhos para pessoas representativas de um ideal elevado, possui, no fundo de sua alma, uma condição favorável ao desenvolvimento do conhecimento suprassensível. E quem, com juízo maduro numa fase posterior da vida, contempla o céu estrelado e com dedicação incansável presencia, admirado, a manifestação de elevadas potências, torna-se, justamente por isso, maduro para o conhecimento dos mundos suprassensíveis. O mesmo ocorre com quem é capaz de venerar as forças que governam a vida humana. E não é menos significativo quando alguém maduro ainda é capaz de ter a mais suprema veneração por outras pessoas cujo valor ele presume ou acredita reconhecer. Só quando existe essa veneração é que se pode abrir a visão para os mundos superiores. Quem é incapaz de venerar jamais avançará muito em seu conhecimento. Para quem nada quer reconhecer no mundo, a essência das coisas permanece oculta. Quem, no entanto, em virtude do sentimento de veneração e entrega se deixa induzir a matar totalmente incessadia a autoconsciência e autoconfiança, está pecando contra a lei da simetria e do equilíbrio. O discípulo espiritual trabalhará continuamente em si próprio, a fim de tornar-se cada vez mais maduro. Só então poderá ter confiança em sua própria personalidade e acreditar que as forças desta crescerão progressivamente. Quem chegar às sensações corretas nesse sentido dirá a si próprio: existem em mim forças ocultas, e eu sou capaz de extraí-las de meu interior. Portanto, ao ver algo que devo venerar por estar acima de mim, não preciso limitar-me a venerá-lo. Posso considerar-me capaz de desenvolver em mim tudo que me iguale a este ou aquele elemento venerado. Quanto maior for, numa pessoa, a faculdade de dirigir a atenção a certos processos da vida não confiados previamente ao julgamento pessoal, tanto maior será sua possibilidade de criar para si as bases para o desenvolvimento rumo aos mundos espirituais. Um exemplo pode ilustrar isso. Uma pessoa chega a um ponto da vida em que pode executar ou emitir determinada ação. Sua razão lhe diz: faça isso. Contudo, em suas sensações existe algo inexplicável que a detém diante do fato. Ora, pode acontecer de essa pessoa não dar qualquer atenção a esse algo inexplicável, simplesmente realizando a ação segundo seu critério. Mas também pode ser que ela ceda à pressão desse algo inexplicável e se abstenha de agir. Se continuar a acompanhar o assunto, talvez constate que teria ocorrido uma desgraça se tivesse seguido sua razão, e que sua abstenção terá resultado em benefício. Uma experiência dessas pode levar o pensamento da pessoa numa direção bem precisa. Ela poderá dizer a si mesma: em mim vive algo que me orienta com mais acerto do que o grau de discernimento que possuo na atualidade. Devo manter aberto o meu senso para esse algo em mim, para o qual ainda não amadureci em meu discernimento. É altamente proveitoso para a alma quando ela dirige sua atenção a tais casos na vida. Então lhe parece, como num pressentimento saudável, que no homem existe mais do que ele pode abranger com sua razão em certo momento. Essa tensão trabalha no sentido de uma ampliação da vida anímica. Mas também aqui podem surgir novamente unilateralidades perigosas. Quem quisesse acostumar-se a excluir sempre seu juízo, pelo fato de pressentimentos o impelirem a isto ou aquilo, poderia tornar-se um joguete de toda espécie de instintos imprecisos. De tal hábito para a irracionalidade e a superstição não existe muita distância. Qualquer forma de superstição é nociva para o discípulo. Ele só adquire a possibilidade de adentrar adequadamente o domínio da vida espiritual abstendo-se cuidadosamente de qualquer superstição, fantasia e devaneio. Não penetra corretamente no mundo espiritual quem se alegra em conseguir, de alguma forma, vivenciar um processo que não pode ser compreendido pela mente humana. A inclinação para o inexplicável certamente não faz de ninguém um discípulo.
Este deve abandonar a pressuposição de que um místico seja aquele que pressupõe algo inexplicável, inexplorável no mundo toda vez que lhe pareça oportuno. O sentimento correto para o discípulo é reconhecer em toda parte forças e entidades ocultas, mas também pressupor que é possível explorar o inexplorado quando existem as energias para isso. Existe uma certa disposição de ânimo importante para o discípulo em cada nível de sua evolução. Ela consiste em não orientar seu impulso cognitivo de maneira unilateral, partindo sempre de como se pode responder a esta ou aquela pergunta, e sim de como desenvolver em mim esta ou aquela faculdade. Uma vez desenvolvida esta ou aquela faculdade graças a um paciente trabalho